Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu estava lembrando aqui que a gente fez capelania na FEBEM juntos. Quantos anos atrás, pastor? Foi em 2004, 2005. Nós fizemos 4 anos juntos. A gente está ficando velho. Graça e paz, queridos. Amém. Deus tem uma palavra nos nossos corações. Amém? Amém. Quem se lembra que eu preguei aqui da última vez? Eu lembro. Eu preguei quase a Bíblia inteira. Abra sua Bíblia, Salmo 139, e verso 16. Meu Deus. Salmo 139, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Há uma história escrita a nosso respeito num livro. A Bíblia diz desse salmo que os nossos dias foram escritos antes que eles viessem à existência. Glória a Deus. Quem crê nisso? Amém. Aleluia. Somente Deus, como autor da vida, pode escrever a nossa história até o fim. E a Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o começo. Portanto, Deus consegue ver o dia da nossa sepultura, se o arrebatamento não ocorrer até lá. Abra a Bíblia agora em Isaías 46, e verso 10. Isaías 46, e verso de número 10. Nós vamos ler que Deus está dizendo: Aleluia. que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da leitura da Tua palavra, e por isso nós te agradecemos. Tira das páginas dessas Bíblias, que está nas mãos dos Teus filhos, a instrução necessária, para que nós possamos romper com os sofismas, barreiras, bloqueios e muros que nos impedem de Te conhecer plenamente. Meu Deus, em nome de Jesus, fala com a Tua igreja, com os Teus filhos, que não seja a minha voz, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, confirmando a Tua palavra em cada coração deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Queridos, todas as vezes que nós lemos esses textos, eu, pelo menos quando era novo convertido, quando eu lia em Provérbios que a Bíblia diz que o homem faz planos no seu coração, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor, eu ficava em crise com isso. Porque ninguém faz planos ruins para si mesmo. E quando a gente lê que Deus simplesmente vai ignorar os meus planos, ainda que eles sejam bons, e o que vai prevalecer é a sua vontade, nós somos tomados por uma crise existencial. E quando nós lemos o Salmo 139, verso 16, em que há uma história escrita a nosso respeito, nós também somos tomados por algumas questões. Porque não é como diz a música, né, que eu também acho ela muito bonita, que Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Na verdade, Deus tem uma história, e essa história está escrita no livro da vida.
Portanto, a crise que me toma de assalto às vezes é qual é essa história. Que história Deus escreveu a meu respeito, que eu ainda não sei, ou que eu ainda não vivi? Qual é a história que nós ainda não vivemos? O que é que ainda falta, obrigado, querido, o que é que ainda falta dessa história para que nós vivamos o propósito do Senhor da nossa vida aqui na terra? Então, quando nós não sabemos responder algumas questões da vida, de onde nós viemos, o que nós íamos fazer aqui, o que estamos fazendo, o que nós devíamos fazer, e para onde nós vamos, para onde iremos na eternidade, enquanto a gente não responde essas questões da vida, nós ficamos vivendo uma crise existencial a cada tempestade, a cada deserto que a gente passa na vida. Porque a gente tem dificuldade de compreender que negar a mim mesmo é abrir mão daquilo que eu sei, das minhas próprias verdades, é abrir mão de tudo que eu sou para seguir a Cristo. Abrir mão do controle e permitir que o Espírito Santo nos controle e dirija a nossa vida, que aliás nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que o Espírito Santo nos guia. É claro que a cruz nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, mas enquanto o Espírito Santo não nos guiar, não nos controlar, nós não seremos filhos de Deus. Porque é necessário que a gente nasça de novo e que esse Espírito seja controlado pelo Espírito de Deus. E ser controlado pelo Espírito de Deus não é fácil. Às vezes ele nos leva a desertos, a frustrações, a pressões, a situações que nós questionamos até a justiça de Deus. Então, a verdade é que a história escrita a nosso respeito só pode ser vivida por aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo, em que a Bíblia diz que ele perscruta as profundezas do Altíssimo e sonda o coração do ser humano, pode nos guiar a viver a plena vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ainda que eu desespere no meio dos desertos da vida. O pastor Rafael me perguntou: pastor, qual que é o tema? Eu não tinha nem tema, mas foi esse capítulo da minha vida, se chama felicidade. Foi isso que eu falei, né? Ou é a minha vez, né? Eu quero falar um pouquinho sobre Ana. Eu quero que você leia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Nós vamos ler 2 versículos que resumem 2 capítulos da vida de uma mulher. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora, no capítulo 2, ainda de 1 Samuel, no verso 1, diz: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu falei sobre a história de Deus escrita a nosso respeito, para que a gente entrasse numa história, em 2 capítulos da vida de alguém, da vida de Ana. Eu creio que o Espírito Santo tem algo a falar com o seu povo deste lugar, sobre esses 2 capítulos. E a Bíblia diz no capítulo 1 que Ana está amargurada. Ela está com amargura na alma. Eu, particularmente, já fui muito provado nessas questões, de ficar amargurado com pessoas, de guardar mágoas, de estar ofendido. Eu tenho um amigo africano que, todas as vezes que ele prega na minha igreja, ele faz uma oração assim: eu me nego a estar ofendido. É um angolano. Um dia vocês vão conhecer ele. Gente boa, gente nossa, pastor. Ele sempre ora: eu me nego a estar ofendido.
Porque a ofensa tem sido uma das maiores armas do diabo contra a igreja. A ofensa tem sido uma arma poderosa na vida de muitos crentes, na vida de muitos pastores. Eu conheço pastores amargurados, pastores que foram atacados, humilhados, traídos por pessoas de dentro da igreja, e não tem esse nem aquele, todos são. E eu conheço pastores que estão há anos vivendo o aprisionamento da amargura da alma. Estão amargurados por ofensas que ocorreram no passado. Essa semana eu estava lendo sobre a vida de um soldado japonês, agora não me lembro, não sei se é Omo, não me lembro o nome dele agora, mas na Segunda Guerra ele esteve preso numa ilha das Filipinas, e a guerra acabou, a Segunda Guerra acabou, e os aviões soltavam os panfletos sobre a mata da ilha onde ele estava alocado ali para tomar conta, e os avisos foram dados que a guerra já tinha acabado, mas aquele soldado continuou armado, continuou guardando a ilha, continuou na posição dele, e ele viveu 29 anos com as pessoas tentando avisar ele que a guerra já tinha acabado. Vocês podem consultar o Google, vocês vão encontrar soldado japonês que fica 29 anos numa batalha que já tinha acabado. Enquanto o líder lá da tropa, o comandante dele não foi até lá pessoalmente, ele não entregou as armas. Existem pessoas que viveram batalhas no passado e elas ainda estão armadas acerca das coisas do passado. E o que o Senhor quer nos trazer para o time dele, para o tempo dele, para vivermos as coisas que ele tem acerca do nosso futuro. Amém, amém. O diabo sempre tem algum tipo de propósito a aprisionar pessoas. Ou ele aprisiona pessoas no passado, através da amargura. Ou ele aprisiona pessoas na ansiedade com o desejo de controlar o futuro. O diabo sempre tem essas duas propostas para as pessoas. Mas o que Deus tem nessa noite nas nossas vidas é que a gente possa viver o presente, tranquilos e confiantes no Senhor. Porque Ele é o dono do nosso futuro, porque Ele conta a nossa história do fim para o começo. Queridos, então a ofensa tem sido uma arma poderosa contra as pessoas. A falta de perdão, ela nos lança para um lamaçal chamado raiz de amargura. O apóstolo Paulo vai ensinar numa das suas epístolas: olha, não deixem que nenhuma raiz de amargura brotando no coração contamine os outros, para que você não se destitua da graça. Ou seja, a raiz de amargura me lança para fora do plano da salvação. O pastor Rafael falou aqui, algumas pessoas não serão salvas. E é muito fácil jogar a salvação fora. Basta não perdoar alguém. Queridos, da oração do Pai Nosso, a única coisa que Jesus vai explicar é sobre o perdão. O nosso perdão, o perdão que nós damos, condiciona o perdão que a gente recebe. Sem perdão não tem salvação. Porque a base do perdão é o amor. E a Bíblia diz que a fé se move pelo amor. Então é impossível que alguém que não perdoa diga que tem a fé. Ele está fora do escopo da salvação. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não é isso que as Escrituras dizem? Sem amor não tem graça. Sem perdão não há graça. Sem amor e sem perdão não existe fé. O que pode existir é um sistema de crença, é qualquer outra coisa, menos a fé genuína. Então, um cristão sem a fé genuína, ele não vai produzir obras genuínas dessa fé. Ele pode até trabalhar, mas quando esse trabalho for provado no fogo, não vai sobrar nada. Queridos, o que Ana está dizendo no capítulo 1 é que ela está amargurada por causa da ofensa, por causa das afrontas, por causa da irritação de Penina, que tinha um filho atrás do outro, e usavam esses filhos para afrontá-la. Nós temos aqui um problema familiar. Eucana, ele tem duas mulheres. A primeira é Ana, que não pode ter filhos. A segunda é Penina, que tem um filho atrás do outro e usa esses filhos como afronta, como metodologia de afronta para a sua arquirrival, a Ana. A Ana, então, ela conta com o amor do marido, mas mesmo assim ela é amargurada por causa das ofensas que ela guardou no coração, a ponto dessas ofensas se transformarem em raiz de amargura. Quantas pessoas estão amarguradas na igreja? Porque guardaram as ofensas. Estão armadas de uma batalha que Jesus já venceu na cruz do Calvário. Mas elas ainda guardam as armas da batalha. Elas ainda revivem bioquimicamente os pensamentos de uma guerra que já acabou. Então o que o Senhor está dizendo nessa noite é que sejamos livres de toda raiz de amargura.
Existem pessoas que são amarguradas com Deus, porque as coisas não aconteceram da forma como ela queria, da forma como ela pensou. Então elas ficam amarguradas contra Deus, por incrível que pareça. Existem pessoas que se revoltam contra Deus e elas deixam de ir à igreja, deixam de ouvir a palavra do seu pastor, deixam a comunhão da igreja e ficam ofendidas nas suas casas. Há uma multidão de pessoas ofendidas dentro de casa. Existem pessoas que se ofendem com o pastor que pregou a verdade contra o pecado, que pregou a verdade enquanto ela queria consolo, quando ela necessitava de uma palavra de confronto e ela desejou uma palavra de consolo, então ela se ofendeu com o pastor e foi para casa e ficou ofendida na sua casa. Então essas pessoas começam a falar mal, começam a murmurar, começam a sempre a dizer que, olha, eu estou fora da igreja por causa do fulano, eu estou fora da igreja por causa do ciclano, eu estou fora da igreja por causa do pastor, eu estou fora da igreja por causa disso ou daquilo. Mas na verdade essa pessoa nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Isso é muito triste. Sabe, queridos, o capítulo 1 da vida de Ana é o capítulo do choro, o capítulo da afronta, o capítulo do desprezo, o capítulo em que as coisas não dão certo, o capítulo em que ela está amargurada, o capítulo da tristeza, da mentira, da pirraça, é o capítulo de ser humilhada. Todo mundo precisa, antes de chegar no capítulo 2, passar pelo capítulo 1. Todo mundo, antes de ser exaltado, antes de receber um milagre, precisa passar pelo capítulo do choro. Todos os crentes, todas as pessoas terão as suas motivações testadas no capítulo 1. Qual era a motivação da Ana? Ter um filho. Para quê? Para mostrar para a Penina do que ela era capaz. O problema não está naquilo que ela queria. O problema está na motivação pela qual ela queria o filho. O grande problema de algumas das respostas de orações pelas quais nós não temos são as motivações. E Deus permite que sejamos testados no capítulo 1 para verificar qual é a motivação. Na verdade Ele sabe. É a gente que não sabe. Ou às vezes nós não admitimos que as nossas motivações são escusas. Eu me lembro uns anos atrás que eu era recém-casado. Na igreja que eu frequentava tinha um clube dos irmãos que tinham carro. E eu queria pertencer àquele clube lá. E aí um falava do carro, e tinha, o outro falava, não, o meu é assim, o meu é melhor. E o outro falava, não, o meu é assado. E aí eu comprei um carro, velho, Santana, velho. E aí eu entrei pro clube. Me frustrei, porque o meu era o mais velho de todos, né? Então até você ter respeito nesse clube é difícil. Demora anos. E o tempo passa, e eu queria pertencer a esse clube. Não, vou trocar de carro porque eu vou mostrar para esse clube aí que eu também posso. A motivação está errada. O problema não é ter o carro. O problema é por que eu quero ter esse carro. Eu dizia na minha casa para minha esposa, eu vou estudar até virar gente. Não falava isso? Fiquei anos e anos falando isso. Porque eu trabalhava nas empresas, eu achava que quem era formado era arrogante. Então, de fato, tinha alguns que eram mesmo. Mas eu queria estudar para mostrar para eles o caminho de estudar, ser alguém que sabe, sem ser arrogante. O problema não é estudar e fazer a faculdade como eu fiz. O problema é a motivação. Aí eu terminei a faculdade, não era suficiente, porque eu descobri que tinha gente que era pós-graduado. Eu fui lá e fiz a pós-graduação para mostrar para aqueles que... O problema não é fazer a pós-graduação. O problema é a motivação. Aí eu terminei, eu falei, vou fazer outra. Para mostrar que né? Aí eu fiz outra. O problema não é fazer outra. O problema é a motivação. Aí eu falei, agora eu vou fazer um mestrado. Aí Deus falou, chega. Senão eu ia consumir a minha vida inteira tentando provar algo para alguém. Queridos, você não precisa provar nada para ninguém. Deus já sabe quem você é. A sua identidade está nas suas mãos. A Bíblia diz que o teu nome está gravado nas palmas das mãos. A Bíblia diz que você vai ter um novo nome no céu. Eu fiquei pensando esses dias, por que será que Deus vai trocar os nossos nomes? Já parou para pensar nisso? Que tem alguns nomes que têm significado maldito. Como é que vai entrar a maldição no céu? Então Deus já troca o nome de todo mundo, porque o nome de tudo vai ser tudo nome de bênção. E quando Deus te chamar, você vai saber. Olha que bênção. Na hora que Deus disser o teu nome, você já vai atender na hora. Porque Ele já vai revelar para você na hora o teu nome que está escrito na palma da mão dele. Glória a Deus. Queridos, o problema da Ana era a motivação. Porque
Porque a Bíblia diz que quem foi que fechou a madre de Ana? Foi Deus. A Ana não estava estéril porque ela tinha um problema de saúde, não era porque ela era velha, não é porque ela tinha um problema genético, não era nada disso. Deus fechou a madre de Ana. Se fosse comigo hoje, a gente ia repreender o Satanás, não era assim? Vem aqui. Eu quero ver repreender quando o assunto é com Deus. E aí? E quando é Deus que está impedindo você de acessar alguma coisa que é da vontade dele, você não está entendendo que é um agora não é um não definitivo. A gente não consegue entender isso. Sabe o agora não de um pai quando o filho quer pegar o carro antes da hora? Ele fica frustrado, triste, porque não é um não definitivo, é um agora não. Glória a Deus. Deus também tem alguns agora não para as nossas vidas por causa das nossas motivações. Então ele precisa que a gente realinhe a motivação com o propósito dele para que ele diga um sim, porque a Bíblia diz que dele é o sim e o amém. Amém. A Bíblia diz que ele coloca no coração o desejo nas nossas vidas e o efetuar é com ele. Portanto, as coisas que estão dentro do plano, do projeto de Deus, mesmo que haja um agora não dele, ele é o responsável por fazer essas coisas se manifestar nas nossas vidas no tempo dele. Só que às vezes nós atrasamos o tempo. Não é ele quem atrasa, somos nós que demoramos muito tempo para acordar para algumas coisas. Queridos, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Agora vamos pensar, qual é o cenário do povo de Israel? O povo está na idolatria, o povo está adorando os deuses pagãos, o povo está afundado no pecado, o sacerdócio de Eli está arrebentado. A Bíblia diz que Eli amou mais os filhos do que a palavra. Cuidado, pais, em amar mais os seus filhos do que a palavra. A Bíblia diz que Hofni e Finéias estavam comendo da parte das ofertas que não eram para eles comerem como sacerdotes, e eles ainda estavam profanando o templo com imoralidade sexual com as mulheres atrás do templo. Olha o cenário, que beleza que está. A ponto de Deus dizer na sua palavra que Deus queria matar os filhos de Eli. Para Deus matar os filhos de Eli, precisa levantar alguém substituto, queridos. Ana está querendo ter um filho. Deus está querendo acabar com o sacerdócio de Eli. Veja que o problema é que Deus precisa de alguém para substituir o sacerdócio. Mas a motivação de Ana não bate com o propósito do Senhor. Deus precisa realinhar a motivação de Ana. Então a Bíblia diz que Ana, todos os anos, ela vai para Jerusalém para fazer ofertas e sacrifício, mesmo nesse cenário caótico, mesmo nesse cenário de pecado, mesmo nesse cenário de idolatria, ela continua adorando ao Senhor. Um dos segredos é continuar levando ofertas e sacrifício para o lugar de adoração. A Bíblia também vai dizer que mesmo amargurada, ela ora ao Senhor, ela continua mantendo a sua rotina de oração. Mesmo num cenário duvidoso, num cenário em que parece que Deus não está ouvindo mais ninguém, Ana continua orando ao Senhor. Mesmo com... Já parou para pensar que um dos deuses que esse povo está adorando é Moloque? A gente sempre pensa em Penina, não é isso? Penina está tendo um filho atrás do outro. Agora pensa nas mulheres que estão tendo filhos em Israel e estão entregando seus filhos para serem queimados na barriga de Moloque. Tenta imaginar o que Ana está pensando nesse cenário. Eu não posso ter filho, eu quero ter um filho para cuidar bem dele, e as mulheres do meu povo estão queimando seus próprios filhos na barriga de Moloque, em adoração ao falso Deus. Como é que você enxergaria Deus se Ele estivesse se opondo àquilo que você mais sonha? O que você faria? Se Deus fosse o opositor dos seus sonhos, se Ele estivesse simplesmente dizendo agora não para você, o que você faria? O que você diria da justiça de Deus se Ele simplesmente se opusesse àquilo que você planejou? O que você faria? Você continuaria orando ao Senhor, entregando ofertas de adoração ao Senhor? Você continuaria subindo no templo? Você continuaria à disposição de Deus? Ou você desistiria? Ana, mesmo amargurada, ela continuou buscando o Senhor. Ela continuou orando ao Senhor todos os anos.
A Bíblia diz que Eucana pegava da melhor parte da oferta e dava para Ana. Sabe o que isso significa, queridos? Que Eucana tinha um amor profundo por ela, mais do que a Penina. E a Penina descobriu isso. A Penina descobriu que Eucana amava mais a Ana do que ela. Então ela usava de afrontas para atacar a Ana. Sabe o que o diabo sabe de você? É que Deus te ama de forma muito profunda. E quando você se destaca nos lugares onde você está por causa do seu nível de adoração e serviço, então o diabo te ataca onde você está. Ele usa as peninas da vida para poder te destruir, para poder te colocar em lugares de amargura. E às vezes nós somos tentados a desejar o mal para o outro, a folgarmos com a injustiça. Queridos, tempos atrás eu estava numa célula pregando, e eu disse assim: existe alguém que folga com a injustiça aqui, além de mim? Ou que já folgou com a injustiça? Ninguém levantou a mão. Eu disse: eu tenho certeza que você nunca folgou com a injustiça e viu a injustiça acontecendo diante de você. Você não se alegrou por isso? Você nunca fez isso? Ah, imagina, pastor, eu jamais faço isso. Eu vou te contar como é que é fácil. Você trabalha numa empresa, você tem uma pessoa que pisa em você o tempo todo, que faz de tudo para você perder o emprego, que te prejudica, que te fala mal pelas costas, que fez você tomar bronca do chefe. Um dia uma injustiça é feita contra ela. Como é que você se sente? Você viu como é que é fácil folgar com a injustiça? É facinho. Você olha para a pessoa e fala: bem feito. Não é assim? Toma, vai perseguir os crentes. Não é assim que a gente faz? É que nem a música, né? Que a gente viu passar na prova, né? Pensa numa vingança, aquela canção. Quero aquele Deus para mim, não, misericórdia. Queridos, a raiz de amargura te lança para fora da graça. E fora da graça não existe herança. Sabe o que significa Ana? Graça. A Ana tinha uma profecia de tudo aquilo que ela precisava sobre o seu nome. Mas ela estava na raiz de amargura, negando a própria profecia. Você já imaginou uma pessoa ser chamada de graça toda hora? Ô, graça, vem cá. Graça, vai ali. Graça, vem cá. Graça, vem cá que eu te dou um abraço. O tempo todo sendo lembrada de que a graça nos basta. Mas ela estava na raiz de amargura e se absteve da graça, e ficou num ambiente onde não há herança. Fora da graça não tem herança. O que a Bíblia diz sobre os filhos? Eles são herança. Como é que Deus vai dar uma herança para alguém que está fora da graça? Deus precisa realinhar as motivações. Porque a motivação de Ana é mostrar para sua rival que ela pode e que ela merece e que Deus também é com ela e que ela vai mostrar para todo mundo que ela é mãe. O problema é a motivação. Algumas das orações nós não recebemos resposta por causa das nossas motivações. E se nós formos sinceros o suficiente conosco mesmo e com o Senhor, e buscarmos um realinhamento de motivação, é provável que haverá mais milagres na sua vida para você contar testemunho aqui em cima. Glória a Deus. Eu também, Pai. O capítulo 1, então, é o capítulo da introspecção, é o capítulo de pensar, é o capítulo de buscar onde está o erro, onde está a falha, é o capítulo da incompreensão, porque a Ana não é compreendida por ninguém, nem pelo sacerdote. Eli, quando viu ela orando, a Bíblia diz que ele já estava acima do peso e cego. Ele viu seus lábios mexendo e ele disse: está bêbado. Então ela não se ofendeu com isso. Ela diz: esta é a oração de uma mulher amargurada. Então ele olha e fala: que Deus faça conforme a sua fé. Então o capítulo 1 é o capítulo do choro, é o capítulo do desprezo, é o capítulo onde as coisas não vão bem, é o capítulo onde você não acha um amigo para conversar, é o capítulo do desespero tal que você pega o telefone e você não acha pastor, você não acha ninguém.
É você e Deus. E existem pessoas que não saem do capítulo 1 porque perderam a esperança em Cristo, pararam de orar, pararam de buscar ao Senhor, não se fortalece mais o Senhor. Então, queridos, tem coisas que você só vai viver no capítulo 2, enquanto você não aprender as lições das provas do capítulo 1. Você não vê Ana aqui murmurando, você não vê Ana falando muito. Isso é um bom sinal. Existem pessoas que no capítulo 1 falam demais. E às vezes a gente atrapalha a obra de Deus falando. Veja o pai de João Batista. O anjo foi lá e calou a boca dele por um tempo, para ele não atrapalhar, senão ele ia atrapalhar as coisas. Tem hora que você precisa ficar calado, queridos. Tem hora que a minha esposa olha para mim e fala assim, cala de boca. Não é assim que você fala? Quando eu começo a reclamar muito, ela, ó, quieto. Aí eu já entendo, já fico quieto. Né? A esposa é meio que um farol alto assim pra gente, pra mostrar algumas coisas. Tem hora que nas horas de angústia a gente fala muito. Você já viu numa escola alguém fazendo prova falando? O que acontece se começar a conversar na escola na hora da prova? O professor vai lá e tira a prova. Ele vai ter que fazer a P2. Quem já fez a P2 aqui? Então é melhor ficar calado. Porque quando se fala muito na prova, você acaba andando em círculos. A gente acaba andando em círculos. Acaba perdendo a herança. Veja que Moisés, quando ele bateu na pedra, lembra desse texto, dessa passagem? Qual foi o problema de Moisés? Foi ter batido na pedra? Não. Ele falou com a pessoa errada. Deus falou para ele, fala com a pedra. Ele foi lá, bateu na pedra e foi falar com o povo. Sou eu lá, Deus, para dar água para vocês? O problema é de Deus. O que ele fez? Jogou o povo contra Deus e Deus contra o povo. Falou demais. O problema foi falar demais. O problema é falar com as pessoas erradas. Não fala nada com as pessoas erradas. Vai para a oração, queridos. Pelo menos através da oração você está falando com a pessoa certa. Amém, mesmo que for uma oração de pessoas amarguradas, de coração amargurado, não importa, mas vai para a oração. Entra no teu quarto, fecha a porta. A Bíblia diz que Deus te vê. É melhor do que ouvir, Ele te vê. A Bíblia diz que Deus nos vê quando nós fechamos a porta do quarto. Queridos, quando a gente ouve alguém no telefone, você só ouve. Você consegue perceber se essa pessoa está bem ou não pela frequência da voz, pela dinâmica da voz dela. Você consegue colher algumas informações. Mas quando você vê alguém, quando você olha no olho de alguém, quando você olha a expressão vocal, a expressão do rosto, a musculatura do rosto, a forma como essa pessoa está te olhando e falando, você consegue perceber 100% da comunicação dela. Então o que Deus quer de nós é perceber 100% da nossa comunicação através da oração. Por isso vai para a oração. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 1 é o capítulo da esterilidade, do silêncio. É o capítulo da incompreensão, o capítulo eu não entendo porquê, e a gente fica com um monte de porquê na nossa mente. Mas a gente vai começar a perceber o capítulo 2, quando a gente mudar a motivação das nossas vidas, assim como a Ana mudou a motivação da oração dela. Quando a Ana diz assim, se o Senhor me der um filho, assim que ele estiver pronto, eu entrego para o sacerdócio, eu entrego na tua casa. E a Bíblia diz que com 3 anos ela entrega a Samuel para o sacerdócio. Quando ela diz que vai entregar para Deus o seu filho, Deus viu a Ana. Deus visitou a Ana no ato sexual com seu marido. Deus viu a Ana. O motivo de Ana se alinhou com o propósito do Senhor. Aleluia, Senhor. O que às vezes precisamos é alinhar o nosso propósito, Amém. o nosso motivo com o propósito do Senhor. O propósito do Senhor está aqui em cima. E às vezes as nossas motivações estão aqui embaixo na terra. Comece a se alinhar com os céus para que respostas de milagres alcancem a sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus não só deu a Samuel, Deus deu vários outros filhos. Os teólogos divergem aí, se é 6, se é 7 filhos. Se é 6 ou 7, eu sei que foram vários. Vários filhos.
E agora todos os anos a Ana sobe para oferecer as suas ofertas de sacrifício em Jerusalém. E agora já não é mais o Eli, é o seu próprio filho que está lá. Agora a Penina vai atrás, não tem como afrontar mais, porque o filho dele é o juiz. Além de profeta, ele é o juiz. Além de juiz e profeta, ele é o sacerdote. A Penina teve que calar, porque Deus dá resposta do alto para as nossas vidas para calar os nossos inimigos. Não importa o que eles façam, não importa o que falam contra a sua vida, queridos, não importa o que façam contra você, não importa. Existem coisas que estão fora do nosso controle, fora do nosso domínio. O que eu posso fazer com aqueles que falam de mim pelas costas? O que nós vamos fazer com aqueles que nos apunhalam, com aqueles que fazem fofoca contra a nossa vida? O que nós vamos fazer com esses? Nada. Eu não vou fazer nada. Porque se Cristo vive em mim, então todas as coisas que fazem contra mim diz respeito a Cristo, não mais a mim. Se Cristo vive em você, todas as coisas que armam contra a sua vida, as maledicências, as fofocas, os planejamentos, as escolhas, as conversas das mesas, tramando a morte, não importa o que façam com a gente, essas coisas dizem respeito a Cristo que vive em vocês, a Cristo que vive em nós, não diz respeito mais a nós. Portanto, deixemos toda a ofensa, toda a raiz de amargura, para que a gente não se destitua da graça, porque na graça existe herança. Quem quer receber a herança do céu? Amém, Senhor. Amém, queridos? Aleluia. O capítulo 2 é o capítulo da alegria, é o capítulo do milagre, é o capítulo em que a gente diz: agora é minha vez. Amém, queridos? Deus abençoe a amada igreja, Deus abençoe o pastor Rafael, os pastores dessa casa. Obrigado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. O Senhor tem muito mais para fazer nas nossas Amém, vidas. Senhor. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe.